muchachos? Meu amigo fininho, buenas noites ao som do Michael Jackson, Black and White. Vamos conversar aí com o nosso amigo Davi Cabacinha, daqui a pouco ele tá aí. Se esse celular segurar a onda, né? Estão escutando o som aí? Boa noite, Davi. Seja bem-vindo à live do Laguna. Vamos convidá-lo aqui. O tema hoje é interessante, hein, galera? Que largam tudo para empreender. Os verdadeiros empreendedores. Fala, Davi! Cara, que música sensacional, hein? E aí, legal, começamos? Começamos aqui ao som do Michael Jackson, Black or White. Legal demais. Eu sou fã desse homem, esse cara aí é disruptivo, é um cara fenomenal. Então, tipo assim, é de arrepiar, porque eu sou fã demais dele. E ele é disruptivo, ele é empreendedor, ele trouxe o clipe pra música, ele reformulou a dança, né, do Elvis Presley. Então ele, assim, é foda, o cara é foda. Aí eu tô falando com um empreendedor, que nós vamos entrar em alguns temas polêmicos. E essa música dos anos 90, ela foi uma música, assim, foi o auge, né, do Michael Jackson ali, ele tava no auge, e ele vem com o Black or White, que é uma música que tratava o preconceito lá atrás, né, de forma inteligente. Eu vou baixar ela aqui agora, pra gente... A galera tá chegando aí, eu falo sempre assim, ó, galera, clica no aviãozinho, convida mais galera, pra mais gente participar com a gente nessa noite maravilhosa. Uma live pra levantar as pessoas da cadeira aí, pra dar uma chacoalhada legal em todo mundo aí. Justamente, ao som de Black or White, né? Black or White. E Black or White é legal porque ele fala, né, da parte... Na realidade, ele fala que ele poderia namorar uma menina negra ou branca, que para ele tanto faz. Mas o mais legal que ele fala assim, eu falei sobre igualdade, é verdade. Esteja você certo ou errado. Que para as nações, né, interagirem no meio da música, ele canta, ele fala um pedacinho sobre isso, ele fala assim, é uma guerra de território em uma escala global, que não deva ter essa guerra de território em uma escala global. Prefiro ouvir os dois lados da história, do que apontar para um lado só. E a gente vê isso nessa polarização que esse país às vezes vive, maluca, né? Muito. E aí eu falei assim, cara, vou começar hoje com essa música. Tem tudo a ver. Você escolheu bem demais, que é isso, escolheu bem demais. Tem tudo a ver com a live, tem tudo a ver, principalmente com você. Os últimos posts que você fez, cara, arrepiou. Arrepiou, falei, esse cara vai longe. Os caras vai longe. Tem uns caras que às vezes comentam, os caras que comentam que não gostam de quando a gente vai crescendo, né? Mas eu falo assim, o Davi, pensa numa frase só. Gives gain, contribuir para ganhar. Quanto mais você contribui, quanto mais você faz os outros ganhar, mais você ganha. Então esquece esse cara, velho, e vem. É isso, vem forte. O ganha-ganha, é o jogo do ganha-ganha, é o jogo da contribuição. É o jogo da verdade, irmão. Não tem outra. E quando isso acontece, a energia soma aí e vai acontecendo só coisa positiva. Pensamento positivo sempre. Esses últimos dias aí, eu tenho sofrido aí algumas queixas aí de alguns haters. Mas isso não me abala. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Tiro muito de letra. Afinal de contas, a vida toda a gente precisa tirar de letra... algumas situações. Então, tem acontecido isso no caminho e a gente tem que saber levar. E minha mãe falava uma frase fala uma frase, na verdade, que é muito impactante, que é o seguinte: gentileza e principalmente elegância no comportamento. Então, quando você tem elegância no comportamento, as pessoas choram diferente e a gente caminha para fazer uma coisa legal. É mais ou menos nesse sentido aí. Cara, você falou tudo, muito legal. E aqui, ó, o pessoal tá chegando, minha sobrinha Juju chegou aí, meu amigo Arthur, Daniel, a galera tá chegando, convidem outros, que a live hoje vai ser bacana. Quando eu pensei nessa live lá atrás, eu falei assim, poxa, eu tenho que mostrar, porque há momentos na nossa vida que a gente tem que largar tudo, principalmente quando a gente é jovem, e acreditar no sonho.
E sonho não tem nada a ver com dinheiro, sonho tem a ver com velocidade pessoal e uma determinação. Então nós vamos falar aqui de disciplina, de tudo aí um pouco, né? E aí eu falei assim, poxa, nada melhor do que o Davi para representar isso. Nesse momento, assim, nesse momento que eu vivo. E o Davi, só para a gente dar início, eu faço uma breve apresentação minha, tá? Então, só para você entender um pedacinho aí da minha vida. Tá escutando legal? Tô ótimo. Não, beleza. Bom, eu sou empreendedor em Belo Horizonte, tá? Há 20 anos, eu comecei com 18 anos a empreender. Eu montei a minha empresa, assim, na cara e coragem, sem dinheiro, fui pro mercado, falei, vamos ver o que vai dar. Era tipo uma Golfone, mas rastreamento, sacou? Era bem disruptivo. Eu falei, vamos mexer com rastreamento de veículo. Ninguém mexia, uns falavam que eu era o doido, que não ia dar certo. Eu batia na porta, pessoal, meu carro tem seguro. Mas mal eles sabiam que estava por vir, né? O Uber, que além de rastrear, você faz um pedido, chega telemetria de motor, o controle do motorista, o controle do seu filho, se realmente ele falou que ia estar naquele bar, naquele estabelecimento, né? Então, é muito maior, o mercado tecnológico era muito maior. Então, eu sou empreendedor nessa área, e aí, após 20 anos, resolvi mexer com política. Comecei um pouquinho antes, tá? Eu comecei em 2012 a envolver para valer, mas eu sempre gostei de política. E eu vi o Novo uma startup. E que ali a gente podia dar uma sequência de trabalho com pessoas que passam no processo de seleção, que são idôneas, né? Não usa dinheiro público. Eu falei, cara, é lá que eu vou enfiar com esses caras e vão fazer isso acontecer de verdade. Vamos ajudar os outros e fazer acontecer. Então hoje eu venho sou pré-candidato a vereador, né? Pelo Novo, Belo Horizonte. E é interessante, Davi, que na chapa nossa, a gente poderia ir de 60 vereadores, mas só 30 passaram no processo de seleção, tá? E um ajuda o outro. Então nós estamos, tipo assim, uma equipe, cara, porque a gente sabe que cada um fortalecendo nos seus setores, com a sua história, nós vamos levar cadeiras. E levando cadeiras ganha todo mundo. Ganha o Novo, ganha a sociedade, ganha todo mundo. E aí agora, cara, mas eu não tô aqui falar de mim não, porque a estrela da noite é o Davi. Conta um pouquinho aí da sua história, Davi, pra nós. Olha só, cara, a minha história começa com uma adoção aos 3 meses. Eu fui adotado por uma família excepcional aos 3 meses e uma família de brancos. E eu fui adotado e assim, e depois disso só coisas positivas. Eu tive um estudo muito rígido. Estudei nos melhores colégios de Belo Horizonte. Eu, meu irmão, sempre tivemos do bom e do melhor. Assim, agradeço muito a família que eu tive, mas minha mãe e meu pai sempre foram extremamente rígidos com a educação e com postura. E eu fui forjado nisso. Então, eu estudo e o comportamento sempre foi muito forte na minha família. Então, eu precisei chocar até com a sociedade nesse sentido. Exemplo, a média do colégio era 60 e eu ficava chateado que os meninos passavam com 60, estava tudo tranquilo. A média dentro da minha casa era 70. Eu era cobrado por 70 na minha casa e o colégio sendo cobrado por 60. A minha mãe chamava muita atenção e cobrava muito da gente, né? Então, depois disso, meu pai trabalhou na FIT 40 anos, né? Então eu cresci vendo meu pai trabalhando na FIT, indo, voltando, carro, sempre gostei muito de carro. E aí eu comecei minha carreira profissional na FIT, trabalhei lá durante 7 anos. E depois disso, eu comecei a entrar no mundo de tecnologia. Comecei a trabalhar com SAP na época, então eu desenvolvi algumas soluções SAP da Fiat. Foi quando a Accenture, uma multinacional americana, me chamou para trabalhar. E aí eu fui, assim, aí minha visão de gestão de projetos, minha visão de tecnologia mudou muito, né? E aí, nessa época, eu também comecei a pensar, também fiz gestão de projetos pela FGV. Eu sou engenheiro eletrônico e telecomunicações, eu fiz pela PUC. E depois eu fiz esse MBA na FGV. E depois disso, cara, eu vendo a proximidade com tecnologia, eu fui para o Ohio, formei em Ohio em lideranças estratégicas e negócios internacionais visando o global. E aí, depois disso, eu sempre fui muito próximo de me preparar academicamente falando, mas aí eu fui picado por essa parte do empreendedorismo. E acredite, eu comecei a empreender tendo um grupo de pagode.
Pô, Davi, mas grupo de pagode? Cara, sim, nós tivemos um grupo de pagode. E aí eu lembro que a gente fazia essas festinhas e tal. E eu coloquei como objetivo que eu ia construir um projeto para a gente tocar no Rádio Café aqui em Belo Horizonte. E o Rádio Café aqui em Belo Horizonte não tocava pagode, era só rock na época, pop rock. Skank tocava lá, Jota Quest, entre outros. E aí começou um movimento e eu consegui 11/11/2011, a gente gravou um DVD no Rádio Café com essa banda que eu tinha de pagode. E tudo começou ali porque eu tive que desenvolver o projeto, entender quem era o stakeholder, entender quem era meu lead, trabalhar a venda de projeto, trabalhar gestão de risco, toda uma estrutura. Aí eu fui para a iniciativa privada, trabalhei na Fiat, fui para a Accenture, aí depois eu fui picado por essa empresa, pelo empreendedorismo. Eu falei assim, cara, eu quero mais, eu quero desenvolver projeto, eu quero falar com outras pessoas. E aí eu recebi um convite para trabalhar na empresa de engenharia. E eu tinha um conhecimento, um background de algumas coisas voltadas para engenharia. Então, eu usei essa empresa para me preparar, foi um trampolim para eu abrir a minha e mostrar soluções interessantes, soluções novas. Foi aí que eu comecei a empreender. Isso foi em 2014 para 2015. E aí, é isso mesmo? 2014 para 2015. E aí eu cheguei, montei um projeto todo, vendi esse projeto para um amigo meu que formou comigo na PUC. Hoje ele tem uma empresa chamada Grupo Neogel, uma empresa muito sólida. Ué, né, o Gel é cliente minha, do Juliano. Com o Juliano? Juliano. Ué. Eu... Ô, clientaço meu de tempos, cara. Cara, olha só. Então os projetinhos pra ele lá. Vou te contar essa história aí. O Fábio, Coincidência. o Fábio formou comigo na eletrônica. E aí tinha a Neogel, o grupo Neogel, que era a parte de engenharia e a parte ambiental. E aí eu cheguei pro Fábio e vendi um projeto. Falei assim, cara, vamos montar a Neogel Mantec, que são soluções para manutenção industrial, para soluções industriais. E aí ele topou. Então o grupo ficou com 3 sócios. Ficou com a engenharia, a parte ambiental e a parte de soluções industriais. E a gente começou, a gente virou um ano desse jeito e tal. E assim, os caras lá, o Juliano, junto com o Fábio, são 2 pessoas excepcionais e tal. E aí o Fábio falou assim, cara, eu tô ficando um pouco sobrecarregado e eu comecei a montar um espetinho. O cunhado do Fábio chamou ele para montar um espetinho na época, não sei se você lembra disso, o espetinho estava muito na moda. E aí o Fábio, cara, eu vou montar espetinho. E aí eu fiquei com a empresa e tal, o Fábio decidiu sair. E eu comecei a levar a empresa e tal, e teve uma dificuldade muito grande. Foi quando meu pai saiu da Fiat, 40 anos de Fiat, uma história incrível, né? Todo mundo lá sabe como é que o Cabacinha, sobrenome Cabacinha é muito forte lá. E aí meu pai saiu e virou meu sócio na Neogel Mantec, que depois eu mudei o nome e ficou a DDA. É a empresa que a gente roda até hoje com soluções de processos industriais, né? Muitas fábricas de manufatura e as empresas, principalmente no ramo de automóveis, automobilismo, um dos nossos clientes. Nemak, Fiat, entre outros. Beleza. E aí, tranquilo, continuei tocando isso. E aí, em 2017, abri uma startup, 16 para 17, de uma corretora de criptomoeda. Não tinha isso. Principalmente aqui em BH, ninguém conhecia de cripto. E aí eu montei a Next Investimentos, porque a tecnologia do blockchain era um negócio que me chamava a atenção pra caramba, me fascinava. E eu montei uma corretora de cripto, né? E aí eu montei tipo um fundo que eu colocava as pessoas, fazia uma estratégia de trade para esses caras, swing trade e tal, e montava um portfólio de criptomoedas. E aí, cara, o que aconteceu? Tava todo mundo muito eufórico com cripto, né? Tava todo mundo muito louco com cripto. E aí formou-se uma bolha. Mas de que maneira? O ativo, criptomoeda, é muito interessante a aplicação, mas você precisa saber fazer e não ser levado por emoção, né? E aí, você tá me escutando bem ou tá travando? Tô.
Tô escutando Ah, bem. show. Só dar uma parada aqui, porque a gente continuar na cripto, só porque minha tia entrou, deu um oi, eu tenho que dar um oi pra ela também, senão o negócio fica pesado. Claro, Quem claro. quiser ir mandar pergunta, manda pra nós. O Cristiano falou assim, ó, Davi Cavacinho é top, falou o Cristian também é top, tamo junto, Cristiano, Cristiano é do Carlos Obrigado, Prates. obrigado. Tem o meu amigo Arthur aí também. A gente tem um grupo aqui que tá entrando aqui que também compra criptomoeda, sabe? E Ah, só, legal, vamos legal, parar. legal. Vamos parar aqui na cripto só para me falar das coincidências. Eu comecei minha faculdade de eletrônica eu formei em eletrônica e telecomunicações no Pio 12 técnico. E Sim. aí eu comecei a Eu faculdade de estudei no Pio eletrônica e 12 telecomunicações também. na. Eu estudei no Pio 12 também. Uai, você estudou técnico no Pio 12? Não, você estava no Pio 12 na Amazon, na Isso, Contorno? Estudei lá, ué. isso. Ah, então eu fiz o técnico Mas eu não lá. fiz Aí técnico. Eu não você fiz estudou técnico, colégio. entendeu? Estudei no colégio. Vocês do colégio. Aí eu fiz o técnico lá, passei na PUC, olha como é que vida de empreendedor é louco. E eu pagava a faculdade. Meu pai não pagava, não, quem Aham. pagava era eu. Então, tipo assim, eu trabalhava de dia para pagar à noite, trabalhava de dia para pagar à noite. Cara, eu comecei a ficar cansado, porque a virtual começou a dar uma acelerada e eu não conseguia acompanhar. Aí eu tive que largar a faculdade. Falei, ó, largar isso aqui, vou ficar com a virtual. E foi o período que eu mais tive negócio, assim, de rodar o país inteiro. Tipo, um dia eu acordava lá no Rio, então eu estava em São Paulo, eu estava no Mato Grosso, e os clientes pagando para mim nos lugares e montando processo. Eu interliguei sistema SAP, só para você entender. E o Juliano Olha, da show. Neogel, quando ele me procurou, ele falou assim, ô Laguna, eu preciso de um sistema para monitorar meus carros, porque a Vale exige um relatório. Eu criei um relatório para a Neogel, cara, com login, Que logout de legal, cara. motorista. Isso, em 2009. 10, é tipo É assim, isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. 2010, é algo de 10 anos a gente fazendo internet das coisas. Quebrei a cabeça, a Vale cheia de cobrança, porque o cara acha que empreender é mole. A Vale cheia de cobrança, não tem que ter isso, tem que ter aquilo, aquilo outro. Criei o sistema, interliguei, e aí funcionou bacana, funcionou há muitos anos, né? O Gel ficou com a gente. Até outro dia, tem uns 6 meses, ele me ligou precisando de um projetinho também. E volta e meia a gente fala, foi assim, foi uma época muito boa. E eu instalei para ele, eu fiz um negócio para ele que meu sócio quase me matou. Você pode falar com ele, olha como é que o empreendedorismo é foda. Esse cara arrumou em Carajás, nós estamos em Belo Horizonte. Carajás, Nossa, eu fiz tava projeto demais em operando, Carajás. Carajás, ele me tá com o carro lá. Ô Laguna, você tem que pôr um rastreador. Lá. Eu olhei pro meu instalador e falei, bicho, você vai de avião. Porque de carro não é possível ir. Aí mandei e É. fiz uma rota de avião, 6 mil que eu gastei, para colocar um rastreador de 1.000. Aí Nossa. coloquei, meu, você tá maluco? Tá pagando pra trabalhar, sei lá o que, sei lá o que. Não, até hoje, de vez em quando, eu escuto. Mas, igual ele sabe, que do Juliano, do Anel Gel, surgiu Chamas Engenharia, JB, surgiu uma pancada de empresa de Que engenharia que legal. veio trabalhar aqui, ó. Até a Anilda que entrou, foi o marido dela. Eu mandei lá pra Carajás. Falei, cara, você vai lá pra Carajás, porque eu sei que tem que fazer essa instalação. Aí ele foi lá, treinou um cara lá. E aí a Neogel ficou com o serviço lá operando lá, cara. A VirtualSat atendia todo o Brasil. Era o que eu Pô, mano, falava que para os legal. clientes, eu tinha que ir. Não tinha essa história, eu vou gastar, eu ia a pé, mas que eu ia. É Ô, o bicho. comprometimento. E, É. Davi, minha esposa fica brava comigo que ela fala assim, você atende telefone de madrugada. Eu atendo mesmo, porque quando a gente tem um trato com uma pessoa do outro lado, cara, você tem que ser Tem que responsável cumprir. pelaquilo. Tem que Eu não cumprir. sei não ser. Aqui, ó, o Cleider até entrou, ó, ele que foi lá em Carajás. Tá aí, o cara. Eu mandei ele lá em Carajás, lá na casa do cacete, pra ele fazer um rastreador, mas que deu uma visão pra nós, assim, muito legal. E é um Você cara tá muito falando de bacana, mas Carajás continua aí, aí. cara. Ah, Você tá falando de Carajás aí. Eu pulei uma parte aqui, mas é porque a história ia ficar muito longa. Mas quando eu trabalhei na ah, Accenture, eu treinava todas as minas da Vale, Samarco, Gerdau. Eu rodava o país treinando o pessoal em uma ferramenta chamada PINS, que era uma gestão, uma ferramenta de gestão, terceiro nível de supervisório. É um negócio mais gestão de planta, né? E aí, eu pegava uma planta toda da Vale e dava o treinamento para as pessoas para saber onde estão os pontos de medição, o que tem, como é que o equipamento está entrando. É como se fosse um supervisório que a pessoa verificaria algumas coisas lá, né? Algumas informações lá. Carajás, cara, é uma cidade que eu gosto pra caramba. E todo mundo falando assim, não, você gosta de Carajás? Eu gosto demais de Carajás. Mas, tipo assim, eu gostava de ficar uma semana. Não dá pra você ficar também um mês, não. Mas eu ficava uma semana e era bom demais. Eu gostava muito.
Mas assim, Aí o Cleider até comentou aqui, ó, conheci o Brasil por causa da virtual. Não, eu acho o seguinte, quase que ele separou da mulher dele. Graças a Deus, a mulher dele gosta muito de mim. Porque eu mandava ver pra tudo quanto é lugar. Eu falei, nossa senhora, vai ter uma hora que ela não vai nem querer ver a minha cara. E ele realmente, eu falava pra ele, vai, e voltava, não negava É fogo no assim, trabalho, não, tem cara. jeito, é. Aí eu montei a Next Investimentos, e aí quando o mercado de cripto derreteu, aí a gente derreteu junto, cara. Não teve o que fazer, entende? Não teve muita escapatória disso. Então a gente derreteu junto, porque a confiança, quem estava comigo não estava preparado para esse tipo de investimento. A gente sabe que é cauda longa. Então a gente sabe que cripto, a pessoa precisa entender um pouco e querer risco. Não tem outra. Tanto é que o mercado caiu lá para 3 mil depois, passado um tempo, dobrou, voltou. Enfim, o mercado foi desse jeito. Tranquilo. E aí o empreendedor ele tem que entender que tem um certo momento que ele tem que dar um passo para trás para dar vários para frente. Uhum. E aí, nesse momento, eu recebi um convite para trabalhar na iniciativa pública como diretor de compras e licitação em Contagem. E aí eu fiquei aqui durante 2 anos, fizemos um trabalho muito legal, colocamos lá muitas ferramentas grátis para não onerar o município. Andamos com muitos processos, eu andei com mais de 600 processos lá e tal, e foi uma experiência muito legal. E aí, depois disso, cara, assim, parei, vamos abrir uma empresa de novo. E aí foi quando eu tinha uma estrutura de GoFone na cabeça, montado, não tinha nome ainda, e falei assim, cara, cheguei para um gerente da TOTOS, que estava saindo da TOTOS para empreender, hoje meu sócio, que é o Marco, virei para ele e falei assim, Marco, eu tenho um projeto aqui, mas eu preciso de um apoio, eu preciso de um emprego, cara. E ele sabia de projetos. Ele falou assim, Davi, eu estou fazendo um caminho contrário, eu estou saindo da TOTOS. Aí eu falei assim, é mesmo? Estou saindo da TOTOS. Marca uma reunião aí, vamos nos encontrar. Eu encontrei com ele e mostrei todo o projeto da GoFone. Tudo que eu imaginava de GoFone. Ele falou assim, cara, vamos fazer agora. E aí aconteceu que junho de 2019, a GoFone nasceu e hoje a gente está aqui propondo para as pessoas que a gente reconecta as pessoas a todo momento. Nós somos a única plataforma de seguros do Brasil que faz o que a gente faz. Celular reserva, uma plataforma digital para solicitar todo tipo de serviço. Cara, 3 mil estabelecimentos com descontos no Brasil inteiro e principalmente o delivery no Brasil. Ou seja, se a pessoa for roubada, furtada, ou se ela quebrou, ela tem celular reserva, ela tem atendimento delivery. Ela vai pagar, se ela quebrar, só o valor da peça, não vai pagar o valor da franquia. Nós montamos um negócio que foi bem legal e a gente está na batalha aí. Não, muito legal a história da GoFone. Agora, essas coincidências que são interessantes, né, Daniel? Já foi interessante. É bom saber esse início. Essa foi foda. Essa foi foda, né? Falei, pô, o cara é meu cliente. E mais engraçado a história de Carajás com o Cleider, que eu tive que mandar ele pra lá. Mas é o que o empreendedorismo a gente passa, né? E eu tô vendo, meu sobrinho tá entrando aqui, é novo, também quer ser empreendedor, às vezes vê lá, quer mexer com política, isso, aquilo, outro, e a gente sabe o que a gente sofre na pele dia a dia. Ô, Davi, essa parte que você trabalhou para a prefeitura lá de Contagem, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Como você vê o ambiente de negócio em Belo Horizonte? Porque você está com a GoFone. Então, beleza, o pessoal conheceu aí a GoFone, que ela é uma startup, enfim, que você criou uma ruptura aí no mercado, um modelo de negócio. Como você vê para você crescer esse modelo de negócio em BH? E o que o ambiente público poderia melhorar para atender as expectativas de você gastar o seu dinheiro aqui dentro e não ir com ele embora? Porque eu tenho muito amigo que começou negócio em Belo Horizonte e o cara vai embora. O cara vai para Nova Lima, Lagoa Santa, ou vai para São Paulo mesmo e vai gastar o dinheiro da empresa dele lá. Porque aqui ficou um ambiente ruim. Como é que você vê isso aqui? Eu tenho assim, uma opinião sólida demais, construída em relação a isso. Primeiro, Minas Gerais, cara, BH principalmente, é um celeiro fortíssimo de startups. A gente é reconhecido nacionalmente por fabricar de forma rápida startups. O mineiro, ele tem uma característica ímpar em relação a vários outros estados. Agora, esse ecossistema
tanto em BH como região metropolitana, e aí eu cito Contagem, Betim, entre outras cidades, essas cidades elas não têm um polo para isso, que promovem a facilidade para isso. Imagine você que as grandes ideias, elas estão em pessoas, às vezes, as pessoas que não têm condições, pessoas que estão agarradas o tempo inteiro e precisam de uma mesa para poder trabalhar, programar, digitar, fazer alguma coisa nesse sentido, né? E falta Contagem e BH ter um polo para isso. BH tinha o São Pedro Valley, São que foi Pedro o início de, Vale. então, foi o início de tudo, e que depois acabou, né? Então, parou por aí. Então, vieram alguns coworkings que de certa forma, nutrem alguma coisa de startup, mas aqui em BH falta uma coisa de, tipo, Inovabra, um cubo pesado, Belo Horizonte, né, região metropolitana, uma coisa mais pesada voltada para tecnologia. E aí tem outros lugares que tem tecnologia junto com a Federal, junto com a FIENG e tal, mas isso precisa ser massificado. Eu acho que ainda é pouco o ambiente de negócio em BH. Quem faz negócio em Belo Horizonte, a gente conhece o perfil do mineiro, que é um perfil mais retraído, é um cara tradicional. Lá em São Paulo rola dinheiro porque todo mundo quer fazer negócio. Agora aqui em Belo Horizonte, isso é muito restrito. Você vai quebrando barreiras. Tanto eu falo isso até pelo meu produto. Eu vendo meu produto com mais facilidade em São Paulo do que eu vendo em Belo Horizonte. A Melius, por exemplo, que é uma das startups que eu mais gosto, assim. A Melius tinha um escritório gigante no Boulevard, ali no Shopping Boulevard ali, né, no WeWork, e os caras foram para São Paulo, cara. Por quê? Porque, cara, lá roda muito mais rápido. São Paulo é um outro país. Então, eu acredito que para Belo Horizonte chegar nesse eixo ainda, de deixar as pessoas aqui, porque a gente já deixa, porque a cidade é maravilhosa, o conforto, Minas Gerais é bom pra caramba e tal. Mas ainda falta travar o celeiro aqui, deixar todo mundo aqui da parte tecnológica trabalhando junto para girar negócio e dar resultado. Ô Davi, você falou vários aspectos interessantes. Eu participo lá do Cotemig, né? Cotemig Startups, sou mentor lá na Cotemig. E aí, virei sócio de algumas startups e a gente até participou na Funsoft ano passado de uma aceleração lá como startup. E o que eu vejo do ambiente de negócio, só para você ter uma noção, quando eu comecei a minha empresa, eu demorei 4 anos para vender um equipamento em Belo Horizonte. São Paulo, o distribuidor de lá vendia 100, 200. Falava, o cara comprava. Aqui o mineiro a gente sabe que é retraído. Mas o que eu mais acho que falta é a oportunidade de ser mais claro o jogo aqui em Minas Gerais. E das empresas de tecnologia. As empresas ficavam aqui, mas o ambiente foi ficando ruim. Você não consegue fazer negócio. Então, o que aconteceu? Você começou a vender plataforma para fora, mas o cara começou a levar a empresa dele para fora. Então, as sedes que eram aqui... E aí você pega como que nós deixamos isso acontecer. Belo Horizonte tinha Inforuso? Tinha. Porque se eu falar que tem, é mentira. Porque antes dava 10 mil, 15 mil pessoas na feira. Ou mais. É isso aí. Hoje a gente juntar 100 pessoas lá, sem gato pingado é muito. O Sebrae, a FIENG tinham projetos bons, o Sebrae nem tanto, mas a FIENG começou a mexer mais com política do que com o setor de empreendedorismo. Então, como é que nós vamos ter um ambiente próspero? E aí você pega algumas situações inacreditáveis. Eu vou te contar uma aqui da Prodabel e da Prodenge, por exemplo. Prodenge agora não, vê a turma aí do novo, tal, deu uma outra visão para a empresa e está tentando trazer uma tecnologia para o Estado. Mas a Prodabel aqui, eles pegaram uma carreta, montaram ali um curso de informática eu digo para desenvolver software na área de desenvolvimento de sistemas, só para mulheres. Ué, entendi não. Ué. Aí eles pegam aquela van, aquele projeto maravilhoso, levam para uma comunidade e treinam só a mulher e os homens. E aí, os homens? Então, eu acho que o empreendedorismo, e nós temos muito empreendedores. O problema não é empreendedor e criatividade. O problema, eu acho, é microcrédito e desregulamentar imposto. Né? Desregulamentar lei, reduzir imposto para o cara ficar aqui. Deixar de ser burocrático. Porque se você fosse burocrático em Belo Horizonte, eu preciso ser em São Paulo. Porque pelo menos lá você está ganhando dinheiro. Você está fazendo o trem rodar. Então, o que Belo Horizonte? Belo Horizonte, o que a gente pode fazer para o empreendedor? Eu vejo
ter mais escolas técnicas. Como eu tenho uma formação técnica, eu formei em mecânica com 14 anos de idade. Com 14 anos eu já desmontava, mexia em auto-machine na Pedro II, trabalhando. Entendeu? Então, pra você entender, se a gente tivesse uma formação técnica e essa formação, ela ao nível que você vai ficando um adolescente, um cidadão formador de opinião com mais gabaritado, mas você já está no mercado de trabalho, você já está ganhando dinheiro para você fazer uma faculdade. Então a gente demora demais a entrar no mercado de trabalho. Eu acho que hoje o aluno, ele chega no mercado de trabalho com 24 anos de idade, 25, ele já tinha que estar trabalhando. E aí, na comunidade, na periferia, isso é pior, esse tratamento, essa tratativa. Por que ela é pior? Porque ela tem um negócio que eu acho um absurdo, que é o tal do salário mínimo. Ou seja, se você não atingir sua capacidade técnica, psicológica, motora, para ganhar um salário mínimo, você não vai ganhar nada nunca. O salário mínimo, ele é uma linha de corte. Ele diz o seguinte, você não pode ganhar R$ 900. E aí ele te separa. Ou seja, se você não tem capacidade de ganhar um salário mínimo, você está morto. Já era. É excludente. Já era. Então, eu não dou nenhuma chance para o cara entrar no mercado de trabalho. Olha o que eu te disse no início. Eu demorei 4 anos para vender um equipamento. Você já imaginou se eu falasse assim, não, agora, porque quem trabalha para o governo pensa assim, agora eu entrei aqui, eu montei a virtual, então a mês que vem eu já tenho o meu salário, no outro mês eu já tenho de novo, eu tenho. Não é assim. Só que como a gente tira esse cara aí ele vai para o mercado ilegal. Como a gente tira esse cara da ilegalidade, põe ele com o CNPJ, tá vindo aí agora o marco das startups, que vai dar essa oportunidade, entendeu? Justamente, ia falar sobre isso agora. Põe ele nesse gancho. Eu pego o cara, põe ele nesse gancho e falo, cara, vai ganhar dinheiro, e aí eu libero para ele microcrédito. Crédito de R$ 1.000 só, 1.500, para fazer o negócio rodar. Não estou falando aqui de 100 mil, 200 mil para colocar sua casa penhorada no banco, não. É isso mesmo. Então é isso assim que eu penso um pouco sobre essa pauta, sabe? E aí eu falei, não, deixa eu perguntar. E eu quero te fazer uma pergunta agora interessante, porque eu tenho 20 anos, tem outros empreendedores aqui na live com a gente. Graças a Deus, agradeço a todo mundo aí pela participação. Clica no avião, convida os amigos. Mas eu quero que você pontue para nós o seguinte, dentro da sua empresa. Vamos convidar. Clicar no aviãozinho aí, ó. Clicar no avião e chamar a galera. Coisas que eu queria aqui que você pontuasse para nós. Imposto, tivesse um play do que você já vivenciou, você já esteve do lado público. CLT, contrato de trabalho. Profissional adequado, você tem sua empresa. Como é que eu trago um cara adequado para minha empresa? Infraestrutura de trabalho. O que o Brasil, a cidade, precisa de infraestrutura e segurança jurídica? Como eu vou pôr meu dinheiro no negócio e vou saber que esse país não vai virar do avesso e eu vou perder o meu dinheiro? Ou pior dos mundos, né? Eu entro na pessoa jurídica, por algum problema que aconteça, o cara vem na minha pessoa física. Isso não dá segurança para ninguém. O que você acha disso aí? Pontua isso aí para nós. Caramba, olha só. Falar primeiro de imposto, né? Você falou foi de imposto Isso. primeiro, certo? Imposto. Cara, imposto é o seguinte, não conheço nada. E a primeira coisa que eu entendi foi, eu preciso conhecer algo para poder levar o melhor caminho. Porque hoje a gente sabe que o tributo no Brasil é pesado, só que eu tenho uma opinião sobre imposto. Se você pagar mais imposto, tá ótimo. Eu quero pagar mais imposto. Por quê? Se eu estou pagando mais imposto, é porque eu estou faturando mais. Tá ótimo. Ponto. Eu não penso em o imposto é negativo. Não, eu não penso nisso. Eu penso se eu pago mais imposto, quando eu falo de recebimento, é porque eu estou faturando mais. Mas as alíquotas dos impostos, principalmente para quem está começando e para outras faixas, elas precisariam ser revistas, e aí está toda a reforma para a gente poder verificar isso o mais rápido possível, né? Para dar chance para as pessoas movimentarem, começar pequeno e ter mais oportunidade. CLT e contrato. Cara, o que eu acho sobre isso aí? CLT, eu costumo chamar de CL-treta. Por que CL-treta? Cara, porque o cara que está no CLT, ele tá. É lógico que, gente, não é geral isso, tá? Mas dá para a pessoa uma certa. Um certo conforto
E isso cria alguns fatores limitantes para essa pessoa. Acredito que essa parte dos Estados Unidos é uma parte até legal. Pagar a hora. Trabalhou, ganhou, trabalhou, ganhou, trabalhou, ganhou. No caso do CLT, por exemplo, eu acredito que essas políticas mais assistencialistas e tal, aí depois vem gente, como é que fala? O órgão aí que tá os sindicatos aí que estão junto com os trabalhadores, aí tem esse problema gigante que é o sindicato querendo apoiar o trabalhador, mas tem um fundo político atrás. Então, Davi, prefiro fazer contratos. Por quê? Porque, no meu caso de startup, a minha estrutura permite isso. A gente faz contrato com algumas pessoas que a gente vai contratar e coloca, por exemplo, faz um cliff invest e coloca esse cara no índice de performance, alguma coisa nesse sentido, e deixa no contrato as coisas muito mais claras. Ponto. Agora, o CLT é isso que eu estou te falando. Às vezes o cara usa aquele ali, coloca debaixo do braço, não, vou trabalhar 6 meses ou um ano que seja, eu vou receber seguro-desemprego. E aí vai. Então, assim, tem essas coisas negativas, sabe? Profissional adequado. Cara, isso é o que mais tem nos chamado a atenção, né? E por quê? O profissional adequado, ele realmente precisa ter um currículo foda? Não sei. Hoje eu não sei se te responder isso. Exemplo, eu tenho que pegar um cara foda, formou em Harvard, ou o cara fez um MBA, uma pós, uma engenharia e tal. Eu vou criticar uma pessoa que fez educação física e hoje quer trabalhar com programação, fez um curso na Tribe, por exemplo. Então, assim, esse profissional, eu acredito mais que as soft skills, elas estão muito mais claras hoje, elas estão muito mais próximas de um bom profissional do que as hard skills. Então, se o cara tem ambição, no seguinte sentido, aprendizado, eu quero crescer, eu vou somar conteúdo para replicar na ponta, soft skill, lidar bem com as pessoas, entregar resultado, ter compromisso, eu acho que esse cara é um bom profissional. É um profissional adequado. Eu prefiro esse tipo de pessoa do que um cara que tem o background gigante, mas é um cara que é péssimo no trato, não aceita feedback, etc. Então, hoje a minha relação de trabalho, eu trabalhei CLT durante 7 anos, depois mais 3 anos, tal. Assim, eu vejo diferença nisso, sabe? Eu vejo um grande aprendizado que foi comigo, que é essa questão do CLT e o profissional adequado, no seguinte sentido da soft skill. Não sei se eu consegui ser claro. Não sei se eu Para mim consegui tá ser claro, tá claro. Né? De falar. As pessoas precisam entender que como é que eu vou. Eu tinha uma disputa gigante com o meu par. Gigante. Lá na Accenture era disputa de par, né? A sua promoção estava atrelada ao seu par. Então, eu peguei uma época que eu tinha um par lá, chamava Daniel Oliveira. Cara, ele era programação fudido, SQL na tampa, um cara extremamente inteligente, muito bom. E o meu trabalho é um trabalho diferente, totalmente diferente. Eu sempre fui extremamente comunicativo, eu sempre fui ágil, eu sempre usei metodologia ágil. Gestão, para mim, era muito mais tranquilo do que para ele. Mas naquela época, o skill de programação, hard skill, era mais alto. Então, eu não fui promovido nessa época e eu precisei trabalhar outras frentes para poder ser promovido. Então, eu acredito muito nisso, soft skill. Infraestrutura de trabalho e segurança jurídica. Infraestrutura de trabalho é o seguinte, eu não sou, preparo, eu sou meio polêmico. Eu não sou a favor da sala de descompressão, não sou a favor de ambiente com salinha de ping-pong e puff e não sei o quê. Cara, eu não sou a favor disso. Eu acho que tem que ter um momento. Eu acho que a estrutura pode ser uma estrutura mais clean e tal. Mas eu acho que esse dar nas pessoas um oba-oba, uma parada muito sem controle. Eu não sou muito fã disso. Ah, Davi, não dá certo? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a minha opinião é que essa infraestrutura de trabalho, você precisa dar para o cara uma estrutura que eu acho legal. É quando o cara chega lá, a mesa está bonitinha, ele recebeu uma garrafinha da Golfone,
Inclusive tá aqui meu jabá. Aí o cara Legal. recebeu um negocinho legal. Isso eu acho legal. Agora, descer do terceiro andar até no primeiro, de tobogã colorido e tal, isso aí não é muito minha praia, não. E segurança jurídica, eu aprendi em um contrato que eu tomei ferro na Golfone, um contrato que, assim, eu desenhei durante 4 meses para durar 1 mês e 14 dias. E aí eu entendi, segurança jurídica aqui, assessoria jurídica é importantíssimo. E para tudo que for feito, relação de trabalho ou relação B2B ou B2C, precisa de um apoio jurídico. E eu não conheço do assunto, eu vou procurar quem saiba, porque eu sou muito do fio do bigode. E isso não existe tanto assim mais. Infelizmente, isso não existe tanto. Eu falei contigo, acabou. Falei, acabou. Saiu da minha boca, é a minha palavra. Mas hoje a gente tem esse problema aí, que nem todo mundo age da forma que a gente age também, né? Então é isso. Isso aí, isso que você falou é importante, porque a cabeça do empreendedor, a gente nunca acha que vai dar errado. Nós sempre achamos que vai dar certo. Então a gente confia demais do outro lado e confia no que a gente falou, porque a gente está disposto a arcar pela nossa palavra. E infelizmente eu também aprendi isso na virtual. Eu vou fazer essa análise que você fez, eu vou fazer uma análise na minha visão, tá, Davi? Você entendeu? Claro. Imposto. Eu também concordo com o que você disse. Eu acho que é o seguinte: se eu estou pagando mais, é sinal que eu estou faturando mais. E uma coisa que eu aprendi, que meu pai me falou, falando do meu pai, é o seguinte: minha mãe também está aí, um beijo para ela. O Saulo, que corre de caixa também com a gente, está aí, curtindo. O Lucas, muito amigão meu, também está aqui, ó, curtindo a live. E ele falou o seguinte para mim: cara, nunca só negue. Sempre anda direito com sua empresa, porque ninguém vai encher seu saco. E aí eu falo o seguinte: o governo é meu sócio, eu imagino assim, eu pago dele e eu quero em troca. Agora, o que eu vejo ruim no nosso imposto é que a gente não sabe o que a gente paga. Então, ela tinha que ser claro. Ele tinha que ser claro, é 10%, 10%, todo mundo acabou. Para mim, imposto único. Aí, aqui no Brasil, não. Pô, se eu presto serviço em Ouro Branco, é uma alíquota. Se eu presto em Contagem, é outra. Se eu presto em Belo Horizonte, é outra. Cara, isso é uma merda. Você sempre paga errado. Ponto final. Sabe o que eu adotei aqui na virtual? Paga pra mais. Porque o dia que eles encheu o saco, falaram, era 2%, eu paguei 2,5%. 2,5%, 3%. Então ficou lá pra alguém. Ficou lá pra alguém. Pra alguém fazer assim. Então, um dos motivos de eu querer envolver com política é desburocratizar, mas organizar. Dar transparência nesse fio da meada. Porque não tem transparência, a gente não sabe. Nenhuma empresa. E o pior é outro. Ah, não, retém do seu cliente. Como se eu fosse sonegador e ele também. Aí o pior dos casos, porque se você quer pagar o imposto inteiro e seu cliente ele reteve lá e ele não pagou, você é corresponsável. Aí você tem um contrato de 5 anos, que o cara está retendo uma parte. Se ele não pagou, quem paga? Eu depois com multa? Olha que loucura. Então a gente tem que ser claro, da transparência. Um balaio de gato danado. Danado. E aí vem CLT e contrato. Eu acho o seguinte: a vida inteira da virtual, eu tentei pôr todo mundo dentro de CLT. E óbvio, com o terceiro contrato, né? Mas aqui dentro todo mundo CLT. A CLT é um mal, porque ele arrebenta a empresa e ele não dá produção pro cara. O cara que imagina, eu tô garantido, tá garantido nada. O FGTS vai depositar na conta do governo, que não vai te deixar nem colocar em criptomoeda. Não vai deixar fazer nada. Depois vai te devolver para mais de trabalho lá embaixo. Então eu prefiro pagar. E óbvio que os funcionários ali têm que estar garantidos, férias, tudo isso a favor. Eu não sou contra perder isso. Eu sou contra o mal que gerou a CLT no longo prazo dentro do Brasil. Então, os contratos de trabalho, você vê o seguinte: nos Estados Unidos não tem CLT, todo mundo quer ir para lá. Você não vê americano querer vir para cá para ter os benefícios, que não existe. Que benefício que é esse que é o governo que toma conta e não é você? Você, cidadão aí de bem. Então, não dá para entender. Então, eu acho que também é o contrato de trabalho. Aí, profissional adequado. Cara, você falou tudo. Eu acho que hoje, para trabalhar comigo, antigamente eu tinha uma ilusão que o cara formado ia me dar a produção do cara não formado. Isso mudou. Hoje as pessoas têm que ter uma coisa chamada inteligência emocional de trabalho e atitude com honestidade. Se o cara tiver atitude, eu falo o seguinte: tem 4 tipos de profissionais. Tem o cara que ele tem atitude e ele é muito bom tecnicamente. Esse cara aí, você promove ele. Tem um cara que tem atitude e não é bom tecnicamente, você treina. Tem um cara que é técnico, mas que não tem atitude,
Esse aí também você trabalha ele para ter e tal, se ele não tem entusiasmo, dá uma férias, um bônus. E tem um cara que não tem nenhum dos dois, aí você manda embora. Então, as três personas, a gente consegue trabalhar ela, mas o primordial para mim é a atitude, porque o conhecimento hoje está para todo mundo. O cara entra no YouTube, o cara tem a aula do que ele quiser, a hora que ele quiser. Então, ele só depende dele. Será que as pessoas entendem isso? Pessoal, todo mundo que tá vendo a live aí, para um pouquinho e olha para mim, escuta o que eu vou falar aqui. Todo conhecimento que vocês precisam para se tornar referência em um determinado assunto tá na internet. Todo conhecimento. Então, se você precisar, eu preciso ficar fera em pneumática. Você vai ter conteúdo para Deus e o planeta até você se tornar referência no assunto. Isso é muito claro e as pessoas precisam entender isso. E por que tem os cursos aí que as pessoas fazem e que as pessoas vendem aí? O que eu vou vender, vamos supor que eu estou vendendo um curso lá do Bora Pra Action, alguma coisa nesse sentido, eu estou vendendo a facilidade, porque eu tive o trabalho de formular um material e te entregar pronto o material. Só que aquilo que eu estou falando lá, você vai achar de graça. É só a pessoa ter consciência de parar no computador e pesquisar. A proatividade, a atitude, o querer fazer. E aí, ok. Só que as pessoas não entendem isso. Se eu fosse pegar todo o conhecimento de startup, como é que investidores funcionam, investidor anjo, seed, pré-seed, Series A, Series B, Series C, investimento de fora, venture capital, eu ia ter problema, cara. Por quê? Porque esse conteúdo, para você chegar numa assessoria financeira, o cara é caro. Eu preferi estudar. Eu preferi abrir, sei lá, quantos guias que estão aqui no meu computador, aqui, 50 guias, e procurar saber do conteúdo. Mas tem que partir de dentro, a pessoa tem que querer. Senão, não tem jeito. Ô, Davi, nós já estamos caminhando para a final da live, cara, e tem muita coisa ainda para falar. Mas não vai dar tempo aqui de falar, mas só para finalizar, parte de estrutura de trabalho. Eu concordo com você, você pode até ter algo ali de descompressão, mas do jeito que a Google trabalha ainda não entrou na minha cabeça, não. Do jeito que eles pregam. E a parte final aqui que a gente falou de segurança jurídica. Eu acho que o empreendedor tem que ter segurança e vejo igual você também, a gente tem que buscar profissionais da área para estar nos auxiliando na nossa jornada, né? Porque nós vamos arriscar. O empreendedorismo é risco. E aí, às vezes, o advogado, às vezes, ele joga contra você. Eu até um dia brinquei com meu sócio, falei, nossa senhora, eu falei assim, eu não tô querendo conversar com o advogado tal, não. Tudo que eu falo, ele fala para mim não fazer, eu não vou montar minha empresa, não, eu vou fechar ela e acabou. Porque eu tenho que correr algum risco, né? Mas agora, cara, vou entrar num pouco tema mais polêmico. A gente tem visto aí falar do racismo, né? Voltou de novo essa praga aí, complicado nos Estados Unidos, aconteceu, e as manifestações. O que você já sofreu com o racismo como empreendedor? E como você supera isso? Cara, olha só, racismo ele não voltou e ele, na verdade, ele nunca foi embora. Ele corre velado pelos cantos aí, entre olhares, entre esquinas, entre rangido dos dentes. E eu fui calejado porque, como eu fui adotado por uma família branca e minha mãe é deficiente, sofreu poliomielite, minha mãe ela teve até uma pequena rejeição na família mesmo, e ela falava comigo, raça negra, você vai ter que criar casca, raça negra, você vai ter que criar casca. E eu fui entendendo isso ao longo do processo desde muito pequeno. Então, eu sempre levei com o meu tipo de resistência não é truculento da maneira que está acontecendo, por exemplo, com esses movimentos dos Estados Unidos, que eu discordo total. Sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com o negro justamente reagindo de forma truculenta, de forma agressiva. E a gente precisa entender que automaticamente a gente sai 50 passos atrás dos brancos. Isso é normal do processo. Vão passar 200 anos, a gente vai ter dificuldade para corrigir isso. Por quê? Porque o racismo ele corre velado. Sabe qual é a maneira da sociedade me respeitar? Não é na porrada. Porque quando eu bater na porrada, eles falam assim, tá vendo? É negro. Mas se eu mostrar com elegância no comportamento, chegar lá e falar assim, cara,
Eu sou o empreendedor violento do Brasil inteiro. E esse recado que eu quero dar para os negros, cara, você consegue empreender hoje no Brasil sendo negro, não reagindo de forma truculenta. Para de bater. Não vai na porrada. Vai na elegância. Tem conteúdo para Deus e o planeta aí. Mostra que você fala bem o inglês, que você fala bem o português. Mostra que você é bem, se veste bem, é alinhado, conversa bem com as pessoas, tem educação. As pessoas não estão acostumadas com isso. E isso é fato, pessoal. A realidade é essa. As pessoas não estão acostumadas com o negro que chega e sabe falar de vinho. Eu posto no meu Instagram o tempo inteiro. Esse aqui é o vinho, veio da uva tal, nananana, rate 3.5. As pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas estão acostumadas com o negro, tipo, se vitimizando. É o negro falando assim, eu sou pobre. Cara, o conhecimento está grátis para todo mundo. Mas o que precisa ser alterado nessa questão do negro é o que ele sente de dentro para fora. Ele precisa entender que quando ele sai de casa 50 passos atrás, significa que ele tem uma casca que outras pessoas não têm. Ele negocia melhor. Ele é mais resiliente. Por quê? A estrutura da sociedade já moldou ele assim. Se o negro entender que ele não é minoria, ele é maioria, as coisas viram. Ele precisa entender isso. Eu caminho dessa maneira. Eu caminho falando português correto. Eu caminho entendendo que aquela pessoa é racista e eu mostro para ele outra coisa. Ele fica com vergonha, porque na hora da comparação, eu não estou comparando o currículo, mas eu estou comparando a postura e a elegância. E as pessoas precisam entender isso. Para de reagir na porrada, de quebrar tudo. Olha que coisa absurda. Eu estou vendo lá nos Estados Unidos, negro derrubando o comércio dos outros. Teve um cara lá que estava num supermercado, o negro chegou pelas costas, deu um soco na cara do cara. Faz sentido isso? Sacou? Não faz sentido isso. As pessoas precisam entender isso. O negro, ele transforma, ele precisa entender que é elegância no comportamento. Enquanto estiver empreendendo, e eu tô te falando, Laguna, eu vou ser um dos melhores empreendedores do Brasil. Tá fincado na bandeira aqui, eu tô fincado. Eu quero falar para outros negros que eles vão dar conta tranquilamente de fazer isso. Por quê? Ele já tem a casca. Ele já foi forjado na casca. E ele é mais resiliente. Ele sabe negociar melhor. Ele anda melhor. Então, se ele tiver elegância no comportamento, acabou. Esse é o meu ponto. Ô, Davi, show. Inclusive, assim, várias pessoas comentaram aqui. A Isabela está nos assistindo, mandar um beijo para ela. Mas a Giza de Contagem também está aqui. Ela vai ser vereadora lá. Só estou te falando de Contagem porque você também tem a passagem aí. Caiu aí. Enfim. Aí. Eu estou te escutando. Agora eu tô. Deu uma travadinha. Mas, okay. Davi, que aula que você deu. Fenomenal o que você falou. Muito bonito. Sensacional. Cris, se você puder me ajudar, eu quero falar isso para mais negros, cara. Os negros precisam entender isso. Eles têm que entender isso, cara. E é muito claro isso. Eles têm que entender que é deles. Eles não podem esperar o Estado, saca? Eles não podem esperar que o Estado dê cota para eles, dê acessibilidade para eles, porque há 4 anos muda. Se chegar um cara lá que não é negro, não tá nem azul, cara. A gente sabe. Então ele tem que ir por ele. Ele tem que ir por ele. Senão não vai adiantar. Ô, Davi, eu quero dar voz à sua voz. E é o seguinte, igual você falou que você vai ser o melhor, eu também vou ganhar agora, aqui em Belo Horizonte. E a sua voz vai estar lá na câmera comigo. O trato tá feito aqui. Hoje. Amém. O trato está feito 17/9. O trato está feito. E se, porventura, eu não chegar lá, de qualquer jeito, a sua voz vai estar comigo nas minhas palestras e quando eu for, você será sempre convidado. É importante demais isso que você disse. É muito importante isso que você disse. Os jovens têm que entender. Eu falo com muitos jovens nas startups, os caras não entendem isso, cara. Isso. Eu, na minha vida, eu fui um menino meio atentado, vejo quanto brigava, mas eu nunca briguei, porque a nossa... Você dá o carinho a mais, tirar os 50 metros para trás, está no diálogo, está na sabedoria.
está naquela maneira de pensar, de analisar. É igual uma corrida de kart. Você analisa os melhores. Eu estou 50 metros atrás porque eu não estou treinado, mas eu vou treinar, você tão bom igual a eles. Como? Com elegância. Não é batendo, É isso. é disputando É ali. isso. Na elegância, no sentido porque com o exemplo as pessoas vão aderindo a gente. Igual a você, tem muita gente, igual a Laguna, tem muita gente, e a gente quer aderir isso. A gente quer mostrar para a sociedade, cara, você pode, você pode. Você pode. E tanto que você pode, vocês estão concorrendo a melhor startup do ano, a Golfone. Olha pra você né? ver. Melhor startup do ano. Olha para você ver. Minha esposa está aqui na live, e a Cibele me conhece muito bem. E eu tenho um projeto Bora pra Action e eu sou extremamente ligado. Vocês estão vendo aí, eu sou enérgico pra caramba e tal. E assim, eu botei várias coisas como objetivo na vida. Eu tenho isso anotado e a Cibele acompanha muito isso. Quando eu montei startup no ano passado, eu desenhei que eu participei de um evento e eu vi os caras no palco falando da startup, recebendo o prêmio. Eu desenhei, botei no meu objetivo de 2020 que eu ia participar do prêmio. E aqui eu estou participando do prêmio. Então eu quero mostrar para todo mundo que legal. É válido, que não é fácil, mas eu falo assim, que é importante justamente o desejo e a vontade. Mas mais que isso, a gente está acostumado com as startups sendo fundadas aí por brancos, etc. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não rivalizo, eu não quero essa rivalidade. Sabe o que eu quero? Eu quero olhar para o negro e falar para ele assim, vem junto, cara, vem junto, que a gente está muito preparado e você ainda não se ligou. Enquanto você tiver com essa mentalidade de minoria, a gente vai ficar aqui. A mentalidade é de maioria. Será que os negros já pararam para perceber que no Brasil 57% da população brasileira se intitula negro? Peraí, isso é maioria ou minoria? Gente, acorda pra vida aí, gente. É isso. Fenomenal. Fenomenal, cara. Eu tô assim, queixo cair, tô emocionado. Você vai comigo, caralho. Nós vamos nessa porra aí, por quê? A minha vida inteira eu trabalhei com exemplo, bicho. Eu trabalhei com um maluco, empreendendo, passando a bola para todo mundo, acreditando no trabalho de todo mundo. E eu acho que a cor de pele não significa nada. O que significa a atitude das pessoas. E sim, concordo com você. Vocês são a maioria. Se trate como a maioria. Se trate no jogo. E joga o jogo. Joga bem, para ser o melhor. Aí sim, você vai falar um bom português, um bom inglês, você vai disputar, que a gente fala no kart, né? Roda a roda. E aí, por aquele fio de cabelo, você vai ganhar e vai mostrar pro cara, ó, ganhei aí. Tá vendo? No trabalho. No trabalho. Aqui, nós estamos chegando no final. E falta 2 minutos. Tem aqui, ó. Foda, hein? Vai ficar no YouTube gravado. Vai ficar no YouTube gravado. Essa live nada, você que engrandeceu o negócio. Eu até pus minha blusa The Beatles, que eu gosto de Beatles também pra caramba. Acho que os caras são além. Mas faz uma consideração final pra nós, ô Davi. Deixa seu recado. Vamos espalhar, nós vamos colocar no YouTube, isso vai rodar. Nós vamos ainda, tem muitos anos, muita história. E a jornada é que é o legal do negócio. Repara pra você ver, nós começamos contando uma jornada lá de Carajás, lá na casa do caramba. A jornada, olha que legal, olha quantas histórias envolvemos aqui. Não só nós dois, histórias de todo mundo está participando. Né? Então, o final é com você, faz aí uma... Qual é a mensagem que você deixa para nós, cara? Claro, olha só. Primeiro, olha que legal. 20 pessoas na live, e para mim não tem um número maior que esse. Live de 1.000, live de 2.000, 15.000, não interessa. Número é métrica de vaidade. Métrica de vaidade. Eu tô aqui podendo falar para 20 pessoas e eu quero agradecer todo mundo que tá aqui. Todo mundo que tá participando, deu coraçãozinho aqui. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Ô, Laguna, quero te agradecer pra caramba o convite. E aí o recado que eu quero dar é o seguinte. Se você empreende, se você gosta, se você já foi picado, se você tem coragem, vai. Você tem 20 segundos. Acelera. Vai. E para você que é empreendedor negro, como eu, acredita. Sabe por quê? Você vai ser tão elegante quanto a mim, quanto a vários negros no Brasil. Tamo junto. Me segue, me pergunta, direct, chama tudo. Muito obrigado por tudo.
E bora pra action, papai! Bora pra action. Valeu, valeu, Davi!